Tenho meditado tanto em Gênesis na criação, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, e é tremendo como muitas verdades que estão contidas naqueles textos, elas afetam a história da humanidade hoje, elas afetam o mundo em que nós vivemos hoje, elas afetam a nossa vida como cristãos hoje, porque tudo que estava lá revela a vontade plena e perfeita de Deus, o mundo sem pecado, o mundo antes da queda, o mundo sem a presença de Satanás, tinha propósitos de Deus, tinha verdades de Deus, tinha fundamentos que Ele estabeleceu para o homem e que Ele restaurou através da vida de Jesus Cristo, de uma maneira parcial. Essas coisas estão sendo restauradas por tudo que aconteceu na queda, mas tem também muitas coisas da obra dele em nós vão ser completadas e vão ser manifestas até aquele dia, para que na eternidade, depois que a história da humanidade acabar, tudo que Deus tinha preparado se estabeleça para a glória dele. Deus não mudou de ideia por conta do pecado. Mas é interessante como quando nós estudamos história, por exemplo, nós vemos que muitos aspectos da história estão comprometidos porque os vencedores normalmente destroem registros, destroem informações daquilo que era predominante, do reino que foi vencido, do sistema que foi vencido. Então a história humana nós temos muita coisa, mas muita coisa se perdeu e nós não saberemos nunca, porque quem entra tenta mudar e solapar e esconder o que aconteceu. Se há um regime político que troca, a ideia é acabar com os líderes, acabar com os registros, acabar com aquilo que é possível. E de uma certa forma, o diabo ele venceu no Éden, quando o homem cedeu à sua tentação e deliberadamente desobedeceu a Deus e caiu. Muitas verdades que estavam contidas naquele lugar, o diabo vem tentado ao longo da história solapar, esconder, colocar que o conto é um conto da carochinha, o que aconteceu no Éden, que Adão e Eva são uma farsa, que aquilo tudo é uma ilusão, e as pessoas, a maioria hoje aceita isso como verdade. Muito do que é ensinado nas escolas hoje, cada vez mais, diz respeito à evolução, a uma explosão, ao que quer que seja, e o Éden é uma coisa que não tem pé nem cabeça, mas uma explosão ter gerado tudo é algo científico. Percebam onde nós chegamos. E tudo bem isso acontecer com a humanidade, porque a humanidade está em trevas, como nós vemos, mas não com relação a nós, que somos agora filhos da luz, nós que temos a revelação em Jesus Cristo, nós temos que entender quem nós deveríamos ser, quem Deus planejou que fôssemos, quem Ele nos chama para ser, toda a restauração que há através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que nós possamos entender o nosso chamado, possamos entender o nosso papel, entender a obra do Senhor em nós. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, de 1 a 4, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Provavelmente a queda no céu, na eternidade, o pecado já tinha entrado através de Lúcifer nesse momento, porque a Bíblia nos revela através de João, em 1 João, que, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, se na criação haviam trevas, era alguma coisa contrária à realidade de Deus. E quando Deus diz que a luz era boa, a luz que Ele criou era boa, significa que as trevas não são. As trevas escondem, as trevas ocultam, as trevas manifestam uma oposição à luz. E quando a luz aparece, as trevas imediatamente elas têm que retroceder e desaparecer. E essa é a realidade da presença de Deus. Quando a presença de Deus entra em algum lugar, as trevas têm que retroceder, porque a luz que está nele é incompreensível a cada um de nós. Nós não entendemos a dimensão da luz do Senhor. Deus não precisa do sol, Deus não precisa de luzes artificiais, Deus é a própria luz. Agora, quando o homem tem que trazer luz em vários lugares do mundo, porque precisa vencer as trevas, é uma manifestação de que as trevas dominam o mundo e que o homem precisa trazer alguma luz artificial como uma revelação de verdades espirituais que se perderam no Éden.
Tudo que nós vivemos na dimensão da humanidade é uma humanidade caída, é uma humanidade sem Deus, é uma humanidade longe do propósito de Deus. Os sonhos e os anseios da humanidade, eles na maior parte, eles revelam a ausência de Deus, revelam a ausência de coisas que se perderam no Éden. Quando político após político aparece em época de eleições oferecendo saúde, educação, segurança, casa própria, tudo o que eles estão oferecendo é o que havia no Éden de graça, na presença de Deus. Havia segurança, havia alimentação farta, havia trabalho, havia saúde, tudo estava lá. Então a humanidade tem uma saudade de algumas coisas que ela nem mesmo sabe de onde vem, tem necessidade de algumas coisas que ela não entende por que estão nelas, mas isso tudo revela a ausência de Deus, a perda da presença de Deus e do suprimento de Deus levou a humanidade até onde nós estávamos. E as trevas entraram. As trevas entraram. A palavra de Deus nos diz que Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Deus os criou. A palavra de Deus também nos diz em Romanos, quando Paulo nos fala que todos pecaram e destituídos foram e estão, e agora carecem da glória de Deus, nós podemos entender então que Adão e Eva foram criados revestidos de glória. Então a glória, o brilho, a luz estavam em Adão e Eva, porque a glória de Deus estava sobre eles, e esta é a glória de Deus que Deus manifesta na sua palavra. Então essa dimensão de glória de Deus estava sobre Adão e Adão e Eva perderam esta glória quando o pecado entrou. Então, mais do que nudez, quando eles se viram nus, eles se viram despidos desta glória, desta revelação que Paulo nos traz, que estava sobre eles. Então veja que o homem era revestido de uma certa glória que agora não sabe mais o que faz falta. Por outro lado, a palavra de Deus também nos diz que Deus criou Adão para cultivar o jardim, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse era o trabalho do homem. E esse trabalho era até que leve. Como é que eu posso dizer que o trabalho de Adão era leve nesse momento? Porque nós sabemos depois da queda, Gênesis 3, 17 a 19, que Deus disse para Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui Deus agora, ele endureceu a forma de trabalhar, ficou algo que não era, ficou de uma maneira que não foi aquela planejada. Agora é difícil trabalhar, é pesado trabalhar, e vai ter que suar para trabalhar, consequência do pecado. Mas veja, o propósito original então de Deus para Adão e Eva era que eles trabalhassem no jardim. Como Adão e Eva? Eva foi constituída e criada por Deus como ajudadora de Adão. A missão de Adão era cultivar e guardar. Eva foi criada junto com Adão para, entre outras coisas, cultivar e guardar junto com Adão. Ela era participante com ele, ela era complementar. Lembra, a Bíblia diz que Deus não achou alguém que fosse complementar ao homem, por isso ele criou Eva a partir da costela de Adão. E eu quero ficar, então, em dois aspectos que se perderam no Éden. Vou trabalhar isso em 2 domingos. Deus nos criou para trabalhar para Ele e com Ele. E Deus nos criou para brilhar. Jesus da glória, eu falo isso aqui agora, fica todo mundo confuso. Como assim para brilhar? Eu tenho um monte de texto, calma que eu chego lá. Essa aqui é a introdução, eu quero lançar um fundamento para você, e o fundamento que eu quero que você entenda é que nós vivemos num sistema do mundo em que as trevas entraram. E porque as trevas entraram, nós somos formados em uma cultura que está nas trevas, embora seja dia claro, são trevas espirituais, trevas de entendimento, e há um edifício, um sistema sendo edificado, e nós não percebemos o quanto avançada está a construção desse sistema. Esse sistema é o sistema de Satanás. O império das trevas está construindo uma potência multinacional, financeira, com recursos, com equipamentos, com inteligência, com sofisticação, com cultura e com todas as coisas. E o Senhor chama esse sistema de império das trevas.
Todos os homens e mulheres passam a vida inteira trabalhando na edificação desse sistema e não percebem. Todos os homens e mulheres trabalham a vida inteira construindo alguma coisa, construindo uma empresa, construindo uma indústria, construindo um patrimônio, construindo uma casa, construindo um monte de coisas que vão ser destruídas no juízo, não vai sobrar nada. Tudo o que o homem e a mulher entendem que é bom e necessário para ser edificado nesta vida é passageiro. E todos que vivem aí fora são escravos de um sistema, edificando alguma coisa que não tem futuro, que não satisfaz a vida, que não supre a necessidade interior que todos têm. O marketing ele vem para trazer produtos e serviços que possam suprir as necessidades que as pessoas têm. E as necessidades que as pessoas têm só podem ser supridas por essas coisas de uma maneira parcial e passageira, e nunca é suficiente, porque nada pode suprir o vazio existencial que as pessoas têm. As pessoas, então, elas trabalham o tempo todo para serem bem-sucedidas, para construir coisas, para tentar suprir um vazio que elas não conseguem resolver, elas não conseguem suprir, porque elas precisam de Jesus Cristo. E você fala isso para elas não tem lógica. Sabe por que não tem lógica? Porque elas estão em trevas e não percebem. As trevas criaram uma estrutura de pensamento, elas nascem nas trevas, vivem nas trevas, e se não ouvirem acerca de Jesus Cristo, morrem nas trevas. E tudo o que elas estão construindo, os motivos pelos quais elas estão estudando, gastando horas e horas de trabalho, consumindo a sua vida, abandonando horários com a família, fazendo tudo o que podem para serem bem-sucedidos, não vai resolver o vazio existencial e não resolve o problema da eternidade. Mas aqueles que conseguem acertar e que prosperam e que alcançam um lugar de destaque na sociedade que a gente vive, são pessoas que a imprensa, a mídia, o sistema diz que essas pessoas brilham. Já ouviu isso? Fulano brilhou, é uma referência, bem-sucedido, um ícone, alguém que realmente merece ser seguido, admirado, uma inspiração. Então, pessoas que saem da média normal e brilham no sistema, parece que encontraram razão para a sua vida, parece que essas pessoas encontraram sucesso, parece que essas pessoas chegaram, então nós temos que nos inspirar nessas pessoas, porque essas pessoas encontraram o sucesso, encontraram o brilho, encontraram a glória. Não é impressionante? Então as pessoas estão trabalhando para, de uma certa forma, buscar um sucesso, para alcançar glória, para encontrar e trazer significado para as suas próprias vidas, e as pessoas que aparentemente encontram isso, nós olhamos e falamos, essas pessoas que são endeusadas, inclusive essa palavra, pelo sistema. Então essas pessoas deveriam ser aquelas que vão falar, sim, eu encontrei, estou feliz, Já ouviu a entrevista dessas pessoas? Já leu o que elas pensam? Já viu a vida dessas pessoas depois de algum tempo? Essas pessoas que chegam nesses lugares, elas chegam num vazio ainda maior, porque elas chegaram no lugar que elas alcançaram que poucas pessoas alcançaram. Elas aparentemente colheram tudo aquilo que era possível de se obter com o sucesso que alcançaram. E a vida delas é tão ou mais vazia, porque elas chegaram no lugar e perceberam que esse lugar é nada. Esse lugar, segundo Salomão, é correr atrás de vento. E olha que Salomão foi um cara que encontrou muitas coisas. Mas essas pessoas, quando alcançam esses lugares, elas vão fazer o quê? Vão se cobrir de joias, vão se cobrir de brilho, vão se cobrir de roupas de brilho, de equipamentos de brilho, inclusive, buscando expor a sua própria glória. Elas precisam manifestar a glória que alcançaram pelo sucesso do seu trabalho. E essa glória vai confrontar as outras pessoas que, ao longo da sua vida, nem sonham em chegar lá perto. Algumas pessoas ganham por mês o que algumas pessoas têm que levar gerações para ganhar. Isso não é justo, porque a vida não é justa, porque a vida que nós vivemos não é a vida como Deus criou para ser, porque a vida em que nós estamos vivendo é a vida em trevas, é uma vida em que há uma confusão de entendimento. E agora a gente vê cada vez mais uma disputa e uma discussão entre valores, entre sistemas, entre princípios, filosofias, ideologias, que possam permitir algum tipo de sucesso, algum tipo de glória ou algum tipo de solução. E a temperatura está subindo. Cada vez mais as pessoas estão discutindo por ideias, cada vez mais as pessoas estão discutindo sem lógica, cada vez mais as pessoas estão querendo provar pontos de vista que elas nem mesmo conseguem sustentar, porque são passageiros, porque são sistemas de homem, sistemas de governos humanos que não têm poder para subsistir.
O sistema do mundo, ele está estabelecido, portanto, em trevas. E tanto isso é verdade que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo nos revela isso com toda clareza. Eu quero entender e eu quero firmar esse ponto agora com vocês, que se nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos que entender de onde viemos, o que fazia parte do nosso sistema de pensamento, para que nós possamos avançar no sistema que o Senhor tem para nós. Paulo nos revela o que? Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que o sistema de trevas ele opera de tal maneira que as pessoas elas são cegadas e elas não conseguem enxergar o Evangelho, elas não conseguem perceber a glória de Jesus no Evangelho, elas não conseguem receber. É interessante que até mesmo quando eu era mais garoto, vocês não tinham nascido ainda, mas tinha a questão de ter uma boa ideia, aparecia assim, às vezes uma lampadinha na cabeça do sujeito, sabe assim, plim, eu teve uma ideia. Então, a lâmpada era um sistema de iluminação de ideia, era como se fosse sair das trevas. Então as pessoas até conseguem associar trevas com ausência de luz, uma boa ideia como tirar pessoas das trevas, mas não conseguem se enxergar imersos nas trevas. E essas trevas são espirituais, inclusive porque há um Deus neste século agindo. E o Deus desse século com D minúsculo é Satanás. Ele que venceu no Éden, ele que foi derrotado por Jesus o Cristo na cruz do Calvário, na sua morte, sepultamento e ressurreição, ele ainda tem o direito de agir na história da humanidade e está agindo como um Deus, como um falso Deus, através de falsas religiões. Vários sistemas religiosos tentam enganar as pessoas, mantendo longe de Deus, focadas em falsos deuses. Falsos deuses que prometem algum tipo de iluminação. Mas o Evangelho de Jesus é o que resplandece na vida das pessoas para trazer glória a Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Vamos para Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Hoje vamos ler bastante texto, já deixei meio combinado aqui com ele, se você quiser acompanhar. Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome. Agora veja Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus o Cristo, Ele tirou você do império das trevas, Ele tirou você deste sistema que está estabelecido fora do Éden, a partir da queda do homem, construído ao longo de quase 6.000 anos. O sistema está estabelecido e a Bíblia chama de império das trevas. As trevas que querem impedir a luz, as trevas que querem manter as pessoas no engano, as trevas que querem manter as pessoas correndo atrás de vento, o sistema que quer manter as pessoas com algum sistema possível de sucesso aparente ou de solução aparente para manter as demais escravizadas. Sistema que impede a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Paulo nos fala de novo em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Tenebroso é o mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você está entendendo como funciona esse sistema em que você e eu vivemos? Se nós não entendemos onde nós vivemos, nós não vamos entender o que Deus quer trazer para cada um de nós como revelação e como entendimento e como posição de luta e de confronto. Eu quero que você entenda, se você não conseguiu pegar tudo, eu quero que você entenda o seguinte: o mundo está em trevas.
Deus está nos tirando de um sistema de pensamento de trevas, por isso nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, pela palavra, para que pela palavra nós possamos receber a luz da revelação de quem nós somos em Cristo, o que Deus tem para cada um de nós realizarmos neste mundo em que nós vivemos, como nós vamos fazer a diferença aqui e como nós vamos ser então trazidos de volta ao Pai. Esse é o processo. Jesus nos trouxe a salvação. Nós somos, Paulo fala em Efésios 2, 8, 9 e 10, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, de cara, eu quero passar então, depois dessa introdução, eu quero tratar que nós somos então chamados por Deus para trabalhar. Amém? Isso aqui foi a introdução. A introdução é, há um sistema. Nós estávamos no Éden. Nós em Adão, entre outras coisas, fomos criados para trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Deus criou o trabalho. As pessoas que pensam que depois que a gente for para o céu nós vamos ficar para sempre deitados tocando harpa, não entenderam nada. Há trabalho a ser feito, Deus trabalha até hoje. Deus tem um sistema de trabalho que é diferente do sistema daqui, porque o sistema daqui é um sistema caído. O sistema daqui, por figura, é o que o povo de Israel passou no Egito. Eles trabalharam centenas de anos como escravos. E um sistema edificando o sistema que, por figura, é o sistema de Satanás. Lembra que Faraó é um tipo de Satanás? Lembra que Egito é uma figura do sistema de pecado? Ali há escravidão. A escravidão é trabalho duro não remunerado. Isso vem do maligno. Trabalho duro, mal remunerado, vem do maligno. Trabalho excessivamente remunerado, vem do maligno. O Senhor é um Deus de justiça. Justiça. A verdadeira justiça social só pode ser feita através de Jesus o Cristo. Mas o sistema de trabalho opressor, ele é uma consequência do inferno. E não adianta a gente olhar para cá e olhar para fora e achar que está tudo bem aí fora, se a gente troca de sistema, troca de governante, troca de país, é tudo igual. Porque vem de um mesmo Deus, vem de um mesmo sistema, vem das trevas, as trevas que estão sobre esse sistema do mundo. E se nós não formos transformados pela renovação do nosso entendimento, pela palavra, nós vamos nos converter e querer que Deus nos abençoe para sermos bem-sucedidos no sistema do mundo. E nós confundimos o versículo que diz, nós somos chamados para vencer o mundo e não chamados para vencer no mundo. Esse sistema precisa ser vencido, pelo menos na sua mente, no seu entendimento, na sua prática, porque ele só vai ser vencido definitivamente quando for destruído. Todo o peso que nós temos para correr atrás e ser bem-sucedidos na vida profissional, que nos tira de servir a Deus, é demoníaco. Porque não é o propósito de Deus para você e para mim construir uma casa, construir uma empresa, construir um palácio, construir um monte de coisa, se isso nos impedir de servir a Deus pelo tempo e energia gastos para alcançar o que supostamente estamos alcançando. Porque esses edifícios, prédios e coisas, equipamentos, vão ficar no juízo. Vão ser destruídas, as obras vão ser destruídas. Então nós temos que focar o quê? Em obras eternas. Se nós perdemos o foco das obras eternas, nós perdemos a verdade da revelação do Evangelho. Se nós focamos demais no que é passageiro, nós vamos errar a mão. Veja, 2 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12, eu preciso colocar para vocês isso bem claro. Obrigado, Paulo. Porque o dia do Senhor, ele virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados se desfarão, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. O que adianta ter um monte de coisa que vai ser destruída e desfeita? Aliás, tem até aquela brincadeira do Silvio Santos, né? Agora é hora de alegria,
Vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. E sabe o que os crentes fazem? Do mundo não se leva nada, então está tudo bem, vive de qualquer jeito, lá, 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 e as pessoas cantam e não percebem o que estão cantando. Se do mundo não se leva nada, o que me adianta ganhar o mundo? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A palavra de Deus nos diz para nós não colocarmos as nossas esperanças na transitoriedade das riquezas, porque as riquezas vêm e vão e ninguém consegue garantir nada. Ninguém consegue ter segurança em nada. Tem pessoas que se sentem seguras porque administram bem. É só mudar o sistema político, econômico e trocar todo mundo e o patrimônio pode ser completamente confiscado e por mais que bem administrado, não tem segurança alguma. Aí você fala, pô, o que eu vou fazer então? Não vou trabalhar mais, peço demissão, saio de lá, vendo a casa, vendo o carro, e inclusive dou tudo para a igreja. Não, brincadeira. Nós precisamos entender como nós trabalhamos neste sistema. A palavra de Deus ela é cheia de convites. O Senhor Jesus ele foi contratar os que ele chama de trabalhadores da última hora, não é isso? Para trabalhar para o reino. Há a figura dos trabalhadores da vinha. A vinha é a figura exatamente do sistema do mundo que Deus criou e que caiu. E o Senhor, ele manda o filho dele, inclusive, e aqueles que se apossaram da vinha matam o próprio filho do dono da vinha. Mas nós somos chamados para trabalhar na vinha. Nós cantamos agora como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Usa-me, Senhor. Então você e eu fomos comprados por um alto preço. A salvação nos foi oferecida pela graça por meio da fé, como um dom de Deus, como algo que nós jamais poderíamos ter como solução para nossas vidas, mas o Senhor nos alcançou com um propósito. O propósito, entre outras coisas, na semana que vem eu vou falar em brilhar, mas nessa semana eu estou falando sobre trabalhar. Nós temos visto aqui na igreja, o pastor Eberson ministrou na semana passada, e ele trouxe a palavra sobre o corpo, sobre cada um no corpo, um corpo bem ajustado, tem várias funções, tem vários membros, não é isso? E quando você vê uma igreja local, cada igreja local tem uma certa ênfase, não é? Cada igreja local tem uma certa característica. Talvez se você pudesse olhar um corpo, se você pudesse olhar para aquela igreja um pouco mais de longe, assim, do céu, você veria que talvez aquela igreja ela é o braço. Então ela é uma igreja de cuidado, ela é uma igreja de acolhimento, ela é uma igreja de abraço. Então ela não está errada naquela missão que ela tem. Se você olhar isoladamente, você pode achar que está faltando alguma coisa naquela igreja, mas se você perceber que ela é corpo, o corpo como um todo vai manifestar vários aspectos do caminho do Senhor. Talvez algumas igrejas caminham mais e vão mais longe e são missionárias e tocam nações, então talvez essas igrejas sejam parte, por exemplo, a figura dos pés de Jesus, estão no corpo de Jesus, e como parte do mesmo corpo, vão revelar o mesmo Jesus, que é a cabeça, o cabeça é Cristo, mas o corpo pode ter manifestações de trabalho a Deus de maneira diferente. Como estamos estudando nas terças-feiras, o pastor Renato deu um intervalo na viagem dele, e foi perfeito que o pastor Eberson entrou com o corpo, e nós estamos justamente falando o quê? De dons e de corpo. Então os dons são os recursos que o Senhor nos deu para que nós possamos trabalhar para Ele. Você tem dons que Deus te deu, você tem talentos que Deus te deu, você tem recursos que Deus te deu, e Ele espera que você use tudo isso para a glória dEle. Os dons espirituais, os recursos espirituais são parte do nosso trabalho aqui onde nós vivemos. E você precisa, então, exercitar o que Ele te chama, como foi colocado pelo Willi, não como uma obrigação, mas como gratidão. Como propósito, como significado para a sua vida, porque no Éden, sem pecado, com tudo em ordem, havia trabalho para Deus. Deus nos criou com o propósito de produzir algo. O Adão ele tinha que expandir o jardim. A Bíblia deixa claro que o jardim do Éden, ele tinha limites, 4 limites, o Tigre, o Eufrates, o Gion e o Pison. Aquele jardim do Éden foi Deus quem plantou. Mas Adão e Eva deveriam, a partir daquele jardim, multiplicar e encher a terra. Eles iam levar o jardim para a terra inteira, eles iriam se multiplicar em filhos e filhas na terra inteira, eles iam encher a glória do Senhor plenamente a terra inteira, o Senhor seria glorificado por toda a humanidade habitante da terra, e esse era o propósito deles, trabalhar para expandir o reino de Deus, o alcance de Deus e a influência de Deus.
É a mesma coisa que a igreja é chamada para fazer hoje contra o império das trevas, só que naquela época o ambiente era perfeito. Semeava era fácil, colhia fácil, mas tinha trabalho. O trabalho hoje ele é mais árduo, porque a maldição sobre o trabalho está estabelecida. Há um Deus estabelecido, há um império estabelecido, edificado nos últimos 6.000 anos, com muito dinheiro, que Satanás roubou dos filhos de Deus. E ele está construindo esse império para manter as pessoas ocupadas, para oferecer um acesso, um sistema para levantar o anticristo em breve. Mas veja, você e eu, mesmo no ambiente sem pecado, nós somos criados para trabalhar com Deus e para Deus. Portanto, não pense que na eternidade não vai ter alguma coisa diferente. Nós vamos trabalhar com Deus e para Deus, em um outro sistema que nós não entendemos, a partir de recursos que nós angariamos e construímos na nossa vida aqui. E estes recursos eternos é que vão nos acompanhar. São os recursos que a palavra de Deus nos chama de galardão, ou nos chama de coroas, ou nos chama de recursos, qualquer coisa que seja. Há algo que você e eu, que fomos alcançados pelo Senhor, precisamos entender que nós precisamos investir tempo. Nós temos que, para a eternidade, edificar coisas para a eternidade. Essas não são para cá. A ideia dos dons e talentos que Deus nos deu não são para edificarmos impérios pessoais, para que nós brilhemos nessa terra. A ideia de usar os dons que o Senhor nos deu é que sejamos frutíferos a Ele e que nós possamos glorificar o nome dEle, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo resplandeça em nós e através de nós para a glória dEle, para que nós possamos tirar as pessoas do império das trevas e levá-las para o reino do seu Filho amado. Trabalho faz parte da vida. A diferença que nós podemos considerar no nosso tempo é que a maldição do trabalho, ela não está plenamente sobre os filhos. A palavra de Deus nos dá princípios que nós devemos obedecer para que possamos acelerar a nossa prosperidade pela bênção do Senhor. Esse assunto não é para agora, mas entenda, nós nem precisamos necessariamente trabalhar da mesma maneira que o sistema do mundo precisa trabalhar. Nós podemos trabalhar com revelação, com a palavra, com princípios espirituais, sabedoria do alto que vão nos levar além. Mas essa é uma conversa para outro dia. Não muda o fato que você e eu fomos alcançados pelo Senhor para trabalhar na vinha, trabalhar no reino, edificar. Aí você me fala, tá bom, Haroldo, tudo bem, essa parte eu entendi. Mas então quer dizer que eu comprei minha casa, comprei o carro, estou construindo uma empresa, estou construindo um negócio, e o que eu faço com isso? É para jogar tudo fora? É claro que não. Os princípios de prosperidade que a palavra de Deus nos dá, elas inclusive, elas asseguram adquirir, ter, estabelecer, construir e implantar. Isso faz parte da nossa vida aqui, e isso é uma bênção. Só tem uma questão que nós precisamos trazer para dentro desta realidade. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 17. A questão é, como fazemos? Ou por que fazemos o que fazemos? O que esperamos daquilo que fazemos? Paulo, ele é radical quando ele fala, e tudo. Quanto é tudo? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você vai comprar um carro? Glória a Deus, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus e vou glorificar a Deus porque Ele me permitiu conquistar este bem. Você está entendendo a diferença? Você vai ser promovido, você vai crescer na sua carreira, você vai estudar pra caramba, você vai ralar pra caramba, para você ser um bom testemunho do Senhor, ser um profissional excelente no que você faz e como você trabalha. E quando alguém fala, cara, você é o cara, você merece o prêmio do ano, você é o melhor. Você vai falar, é verdade, eu estou aqui porque eu me dediquei, porque eu fiz, agradeço ao presidente da empresa, agradeço ao gerente, agradeço a quem se acreditaram em mim, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus me capacitou para estar aqui neste momento, recebendo esse prêmio. Você está entendendo a diferença? Porque quando nós fazemos assim, nós glorificamos o nome do Senhor e fazemos então tudo para a glória dEle. Você vai comprar casa própria, louvado seja o nome do Senhor, consagre a casa ao Senhor, faça a casa um lugar de reuniões de bênção, acolha pessoas, hospede pessoas, nada de errado em ter. Mas se nós tivermos a mentalidade do sistema das trevas,
As coisas que nós podemos ter nessa vida vão nos consumir tempo, energia e não vão glorificar a Deus. Aliás, em muitos casos, muitas pessoas se afastaram de Deus pelas coisas que receberam. Eu já contei aqui uma vez, mas eu vou repetir porque tem tudo a ver nesse contexto. Um irmão, de um outro ministério, estava falando com o pastor, e o pastor ele tinha literalmente, eu vou falar para vocês, não foi rolo, o pastor tinha ganho uma BMW do ministério. Ministério grande, abençoado, próspero, empresários se reuniram e presentearam o pastor, e nada de errado é acontecer isso. Errado é quando se manipula e troca isso por lugar no céu, outras coisas, não foi o caso. E ele tinha aquela BMW, e o irmão da igreja chegou ao pastor e falou: pastor, que benção esse carrão. Naquela época tinha poucas BMW ainda no Brasil. E aí ele falou: puxa, que benção, se eu tivesse um carrão desse, pastor, todo final de semana eu pegava a estrada em área, né? Aí o pastor falou: é verdade, é por isso que Deus não pode dar para você uma BMW, porque o dia que der, você vai sair da igreja, você vai abandonar o evangelho, você vai cair. Você está entendendo a diferença? Aquele pastor usava o carro para continuar no ministério da mesma maneira, todo domingo estava lá, fazendo a obra, servindo o Senhor, servindo durante a semana. Agora outro queria o carro para ir embora. Tem coisas que Deus não pode dar para você, não pode dar para mim, porque se Ele der, vai nos atrapalhar a vida espiritual. Porque nós temos a mentalidade do sistema das trevas e nós precisamos ser transformados. Nós não podemos querer ter as coisas como todos no mundo têm. Eu aprendi uma frase uma vez que me marcou, que ela é um pensamento em inglês, mas que se aplica em português da mesma maneira, que muitos de nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar para pessoas que nós não gostamos. Você está entendendo? Você compra coisa que você não precisa, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta. Isso é ostentação, isso é sistema do mundo. Isso é trabalho para brilhar, um brilho falso, para incomodar as pessoas, ralar para caramba, se encalacrar em dívida para tentar comprar alguma coisa que não faz parte da realidade, para mostrar para alguém. Isso é sistema das trevas. Tem muito crente que, se a gente falar, vamos fazer uma campanha de jejum e oração para a salvação da família, não vem ninguém. Mas se falar que é para prosperar, que é para casa própria, que é para sair de dívida, que é para comprar, lota. Porque estão querendo usar o evangelho para conquistar no mundo. Estão cativos do sistema das trevas. Não entenderam quem somos em Jesus Cristo. Nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor, não para edificar o sistema das trevas, mas para usar os recursos que o Senhor nos der para a glória dEle, para a expansão do reino, para financiamento de missionários, para ação social, para cuidar do pobre, da viúva e do estrangeiro, e para isso nós temos que ser os melhores. Porque do outro lado começou a se criar uma cultura de que Deus vai abençoar e eu não preciso fazer nada, eu não preciso me esforçar, não preciso estudar, não preciso me dedicar, porque a bênção de Deus está sobre a minha cabeça, oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso é falso. Vai ver com Daniel, cativo no Egito, na Babilônia. Ele e Ananias, Misael e Azarias foram os melhores, as melhores cabeças, os melhores em entendimento. Eles eram mais sábios na cultura da Babilônia do que os sábios que estavam na Babilônia. E porque eles tiveram esse nível de sabedoria, nesse nível de sabedoria, Deus deu a Daniel uma revelação estrondosa acima de todas. E Deus colocou Daniel como número 1 do mundo. Tem muito crente que Deus até gostaria de colocar em lugar de autoridade, mas porque não sabe nada, não se preocupou em aprofundar, não é perito no que faz, se puser vai ser vergonha. Então, muitos de nós fechamos porta de acesso a lugares altos quando não somos excelentes no que somos chamados a fazer. A Bíblia fala que, Salomão fala em Provérbios que o que é perito na sua obra será posto entre os príncipes, não ficará em meio aos obscuros. E aqui eu vou lembrar, eu assisti uma vez uma pregação do pastor Lucinho, ele estava falando de um pipoqueiro lá na igreja dele. E o pipoqueiro, ele não era um pipoqueiro, mas ele era um empresário do setor de alimentos rápidos em explosão, em meio a óleo e carrinhos de rodas. Ele era perito na pipoca. E aquele cara, na época, ele faturava, se não me falha a memória, uns 3 mil reais com pipoca. E já vão fazer uns 7, 8 anos que eu vi, por semana. Ele ia todos os domingos, ele identificou um público próspero. Ele se especializou no segmento. Ele já dava paz do Senhor para os caras que viam como... Não, estou brincando.
Ele se especializou em pipoca, sabia tudo de pipoca, entendeu o lugar para trabalhar com pipoca, e Deus o prosperou vendendo pipoca. Sabe qual é a diferença? Ele não se via diminuído por estar vendendo pipoca, mas ele entendeu que Deus podia prosperar ele naquele segmento, e ele ganhava mais do que muita gente que estava na igreja, lá dentro, no culto, posando de bacana. Ele foi excelente no seu trabalho. O que você faz? Seja excelente no que você faz, qualquer coisa que seja. Você tentar copiar o sistema das trevas para ser bem-sucedido no sistema das trevas, você está fadado a fracassar. Mas se você abraçar o princípio da palavra de Deus, que eu tenho que ser perito naquilo que eu faço, e quando eu tiver a chance, eu vou glorificar a Deus com aquilo que eu conquistar, eu estou em aliança com Deus, e Deus que me constituiu para trabalhar, vai prosperar o meu trabalho. Deus não quer o crente aposentado. Tem gente que quer orar para ficar milionário e ficar em casa sem fazer nada. O que tem de crente que faz campanha para ganhar na Mega Sena é uma coisa inacreditável. Se tivesse uma igreja, tivesse culto, campanha das 7 sextas-feiras com jejum e oração para ganhar na Mega Sena. Ia bombar. Ia bombar. Não é esse o propósito de Deus. A Bíblia mostra a transitoriedade das riquezas. As riquezas mal adquiridas não duram na mão de ninguém. É sistema do mundo. Veja quantas pessoas que ganharam na Mega Sena e acabaram com a própria vida, foram assassinados, perderam tudo, não tem nada, vocês dizem isso? É que isso não é divulgado. Por quê? Império das trevas. Sistema de trevas, e os crentes ficam confundidos no sistema das trevas, tentando trabalhar no sistema das trevas e querendo que Deus abençoe para que eles prosperem no sistema das trevas. Você está entendendo isso? Não. Nós temos a luz. Oi? E acha que ser abençoado é ter dinheiro. Eu conheço tanta gente rica, miserável. Aqui em Alphaville é um lugar que você tem muita gente que aparentemente está bonito na foto. Até que você conhece os bastidores, o que está por trás. É mais ou menos que nem um cenário de, sabe, cenário de filme de Hollywood assim, né? Aí o cenário é maravilhoso. Só que você consegue sair do cenário, aí você olha atrás do cenário, e ali atrás tem um monte de gente segurando, tem coisa pendurada, tem corda, tem tudo, é horroroso o que está lá atrás, mas o cenário é lindão. E o diabo é um grande cenografista. Não se confunda com a cenografia que ele coloca para você olhar. Não foque no que é passageiro. Não foque no que é sistema do mundo. Nós somos chamados por Deus para trabalhar para Ele. Aleluia. E essa é a forma como nós vamos sustentar a nossa vida, como uma plataforma de realizar o nosso trabalho, que é qual? Fazer diferença na vida das pessoas. Tem um outro texto, Colossenses, onde você está, 3, 22 a 24. E aí Paulo ele aprofunda ainda mais aqui, servos. Aqui é o seguinte, se você tem um patrão, se você tem um chefe, se você é o dono da empresa, você é servo, tanto quanto eu no mercado de trabalho. Se você é empreendedor, provavelmente você não tem um patrão na sua cabeça, mas você é servo do governo, servo dos impostos, servo de tudo que prende a vida nesse país, não é? Então, de uma maneira ou de outra, nós servimos alguém com o nosso trabalho. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Está falando servir pessoas? Não servindo apenas sob vigilância. Aliás, hoje é impossível, né? Naquela época a vigilância tinha 3, 4 caras que olhavam uma grande plantação, então o cara andava um pouquinho, dava para o cara dormir às vezes, até chegar o próximo cara do turno, né, da vigia. Hoje a gente trabalha, tem câmera em todo lugar. Se bobear, o próprio computador de trabalho está te vigiando, não é assim? Então, hoje o tempo todo, você e eu somos vigiados da nossa forma como nós trabalhamos. Então, veja, não apenas visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Se você focar em servir somente o seu patrão, você está perdendo a maior bênção que tem. Você pode tratar bem o cara, ele pode te promover, ele pode aumentar teu salário, pode falar que você é o cara, mas se você não entender que você precisa da bênção de Deus sobre ela, você vai parar no teto do limite do seu chefe, no limite daquele que está sobre a tua cabeça, se você só está querendo agradar ele. E não importa a dimensão, você pode trabalhar numa empresa multinacional, multibilionária, se você está servindo a Deus, Deus muda nos trâmites da burocracia de uma empresa mastodôntica e te alcança lá onde você está sentado, porque Deus pode fazer exatamente dessa maneira, porque Deus vê o coração. Deus não está preso nas leis do mercado. Deus está preso na sua própria palavra
porque ele decidiu se vincular à sua própria palavra e ele vela pela sua própria palavra para cumpri-la. Agora veja, quando eu faço para o Senhor e não para homens, não tem limite. Recebereis do Senhor a recompensa. Quando o povo saiu do Egito, passaram pelo deserto, viram toda aquela manifestação do poder de Deus, quando eles entraram na terra, o Senhor disse para eles o seguinte: olha, vocês vão entrar na terra agora. Eu preparei tudo aqui. Estou parafraseando. Está tudo lindo, maravilhoso. Vocês vão vencer, vocês vão conquistar, vocês vão entrar. Mas, quando vocês entrarem, e vocês plantarem vinhas e colherem vinhas, e vocês adquirirem casas, e vocês... Ele estava de um monte de conquistas materiais. Não digam que foi o braço de vocês que edificou, ou que conseguiu, ou que conquistou. Antes dirão, o Senhor, o braço forte do Senhor é que fez todas estas coisas. E é interessante que, como muito crente, eles ouviram só o começo da frase do Senhor. Quando vocês entrarem nessa terra e vocês conquistarem, vocês comprarem, e vocês tiverem, oh, glória a Deus, aleluia, louvado o nome do Senhor, e não ouviram outra frase, que é, não esqueçam de que é o meu braço e não de vocês, porque senão vocês vão perder. Quando a palavra de Deus nos traz em Deuteronômio 28 as bênçãos e maldições, é interessante que muitas vezes foi ensinado como se fosse um seguinte sistema: obedece tudo o que Deus está mandando, porque se você obedecer direitinho o que Deus está mandando, aí Ele vai te abençoar. E se você não obedecer, Ele vai tacar um porrete na tua cabeça. Na verdade, Deus estava ensinando um sistema, que quando nós andamos naquele sistema, as bênçãos nos alcançam, porque o sistema dele é abençoado. É completamente diferente. Não é que depois que eu obedecer, ele vai fazer alguma coisa. É que enquanto eu construo o meu pensamento, o meu raciocínio, de acordo com a palavra, esta palavra ela é abençoadora por si só. Quando eu sigo o que Deus estabeleceu, a bênção está contida na própria palavra e a obediência me dá acesso à bênção, porque o sistema de Deus é contrário ao sistema do mundo, e quando eu estou aliançado no sistema dele, o que é dele me alcança. Então, quando nós decidimos obedecer esses princípios no mundo profissional, estas bênçãos nos alcançarão, não apenas porque Deus vai nos abençoar como herança, como Ele disse, mas porque este é um caminho de sucesso segundo Deus. O caminho de sucesso segundo Deus, ele inclusive é agradável no mundo, em alguns aspectos, mas ele com certeza é muito mais agradável a Deus. Mas, por outro lado, um caminho de sucesso segundo Deus é desagradável àqueles que estão no mundo. Por que os caras quiseram matar José? Por que os caras quiseram matar Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Porque a bênção do Senhor sobre a cabeça deles incomodava aqueles que estavam correndo no sistema do mundo. Então você vai ter confronto. E quando você tiver esse confronto, é hora de você falar: Deus me trouxe até aqui. Esta é a palavra de Deus e você precisa conhecer Jesus Cristo. Você acha que eu cheguei aqui por quê? Porque Deus é comigo, louvado seja o nome do Senhor. A expectativa do Senhor é que nesses momentos nós glorifiquemos ao Senhor e nós possamos então brilhar como luz, como eu vou falar na semana que vem. E esta luz é que vai impactar as pessoas ao nosso redor e vai saber: meu Deus, então tem alguma coisa a mais do que o trabalho da vida desse cara. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Tem um outro benefício de trabalhar para Deus. Hebreus capítulo 6, versículos 10 a 12. E aqui eu coloco todo tipo de trabalho que você possa fazer a Deus. O seu trabalho espiritual, o seu trabalho que você consagra a Deus, como a gente falou, fazer tudo como para o Senhor e não para homens. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue, cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a gloriosa, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Aqui Deus não está falando exclusivamente do que acontece como herança das promessas na vida natural.
Nós temos herança de promessas de Deus que nós colhemos na nossa vida diária. Temos coisas que Deus fala acerca dos princípios da palavra aplicados sobre nós e que nos alcançam. Eu, por exemplo, eu sou filho, eu tenho herança de bênção na minha cabeça, porque o meu bisavô era um pastor evangélico, porque o meu avô era um homem que serviu a Deus, um mestre na palavra, porque meu pai era um mestre na palavra. Então, há uma bênção de herança que alcançou na minha vida, que eu não fiz absolutamente nada por merecer. O que eu podia fazer? Nada, eu só nasci nessa família. Então isso é graça de Deus na minha vida, é bênção de Deus na minha vida, mas a verdade deste princípio, o trabalho deles ao Senhor, veio alcançando geração após geração, e se me alcançou, de alguma maneira abençoa, pelo menos vocês que me consideram como pastor na vida de vocês, essa bênção alcança vocês, isso é uma herança espiritual que eu recebi, e que é transferida, e que Deus cumpre mesmo que agora. Mas Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque há uma herança eterna, há uma herança que produz eterno peso de glória, há uma dimensão para depois da vida aqui, que nos aguarda, e é nessa que nós devemos focar também, porque o Senhor não é injusto e as coisas não demoram, mas o Senhor trabalha no tempo. Persevere na posição que você está. É quem persevera que recebe a herança. É quem persevera que recebe a colheita. É quem persevera e não retrocede que recebe o milagre de Deus, além daquilo que a gente possa imaginar. Porque Deus trabalha no tempo. Ele trabalha no tempo. E mais interessado do que nos suprir das coisas que nos faltam, Ele quer transformar o nosso caráter. Ele quer transformar quem nós somos. Ele quer quebrar aspectos do nosso interior que não servem para que Ele nos use mais. Se Deus está espremendo a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está te podando para que você dê mais fruto. A poda é dolorida, mas quem não é podado não frutifica. Louvado seja o Senhor, porque Ele está te podando e não que Ele cortou o seu ramo como um ramo que não serve, mas quando Ele poda e Ele limpa, é porque Ele quer levar a lugares mais altos e mais profundos com Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus. E o último versículo que eu quero ler nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A palavra de Deus fala até acerca de alguém que dá um copo d'água por um profeta e recebe galardão de profeta porque deu um copo d'água. Qual é o benefício de dar o copo d'água? É uma obra pequena. O profeta, para chegar a ser profeta, às vezes ralou muito. Mas Deus entrega um galardão de profeta para alguém que entendeu o ministério do profeta e pôde suprir aquela necessidade naquele momento, mesmo sem ter necessariamente nada para dar. Então, a forma que o Senhor trabalha, ela é muito contrária à nossa lógica, ao nosso padrão original de pensamento, porque muitas coisas que nós temos em nós recebemos do sistema onde nós nascemos. Você e eu precisamos ser cada vez mais transformados pela palavra, para que nós possamos nos desprender daquilo que são prisões de alma, prisões de padrões de pensamento, para que nós sejamos livres do sistema que a Bíblia chama de império das trevas, para que nós possamos então lutar contra esse sistema e não contra carne e sangue. Teu problema não é o teu chefe, teu problema não é o teu vizinho, não é o teu sogro, não é o teu cunhado, não é o teu pastor, não é o teu amigo, não é o teu líder, não é nenhuma dessas pessoas. A luta que você tem não é contra eles, a luta é espiritual, porque quando você abraça as verdades espirituais, o Senhor resolve todas as coisas. O Senhor resolve todas as coisas, segundo a palavra dEle. Precisamos servir o Senhor com nossos dons e talentos. Precisamos servir o Senhor com o nosso trabalho. Precisamos trabalhar a Ele com honra, com diligência, com obediência aos princípios da palavra. Mas tem algo que foi o que mais me moeu o coração nessa manhã. Eu estava meditando, antes de vir para cá, eu estava orando, e estava pesquisando um pouco mais. E aí eu fui parar num lugar em que tinha um irmão com um texto, um estudo, e ele falou uma coisa, ele falou que naquele dia, quanto aos galardões, há um galardão acerca de os segredos do coração. A forma como nós fazemos o que fazemos. E aquilo foi uma grande trombada na minha vida. Porque eu parei para pensar quantas vezes eu me levantei para pregar
E a minha preocupação era com a pregação, ou era comigo mesmo, ou era com quem eu sou, ou com a minha reputação. E o quanto isso foi absolutamente inútil espiritualmente falando. A palavra pode ter abençoado pessoas, porque há poder na palavra de Deus. A Bíblia fala que até mesmo quem prega por inveja e por porfia, a palavra vai produzir frutos espirituais. Mas qual a minha motivação real no coração para fazer o que eu faço? Ou para não fazer o que eu não faço? E eu creio que essa é a palavra que eu queria deixar para vocês com uma ênfase nessa manhã é: por que você faz o que você faz? Ou como é que você faz o que você faz? Qual é realmente o seu coração? E o Senhor é que sonda o coração. Que você e eu possamos ser aqueles trabalhadores sinceros, dedicados de coração àquilo que nós fazemos ao Senhor. Porque as pessoas podem ver alguma coisa. A gente fala sempre que o céu é um lugar de muitas surpresas. Tem gente que não vai estar lá, tem gente que vai estar lá. E os galardões serão muito surpreendentes, porque talvez pessoas que têm ministérios muito visíveis ou muito conhecidos aqui nesse mundo, talvez não vão ser tão reconhecidos no céu. E muitos crentes anônimos que ficavam nos bastidores, ou que fizeram coisas que aparentemente foram poucas coisas, pelo coração que faziam, encontrarão do Senhor uma recompensa muito maior do que aquela em aparente sucesso ministerial. Você está entendendo isso? Eu não sei para que Deus te chamou. Eu não sei qual é o dom que você tem, não sei quais são os talentos que você tem, não sei como você lida com as finanças que Deus te deu. O meu encorajamento hoje é nesta manhã, não importa como foi até aqui, que a partir de hoje nós possamos ser transformados pela palavra, possamos mudar a nossa forma de servir a Deus, possamos entender que é propósito de Deus trabalhar para Ele e trabalhar, na verdade, com Ele e debaixo da chefia e da supervisão dEle. Essa é a melhor maneira de trabalhar. O Senhor nos chama para trabalhar e nós precisamos arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, em nome de Jesus.